Salve, salve, quadrinheiro! Programa especial hoje aqui no seu Quadrinhos na Rede. Por quê? Porque hoje nós vamos ter a cobertura não só de uma, mas de duas revistas mensais ligadas ao universo do maior herói da Marvel Comics. Sim, meu amigo, estou falando dele, do Homem-Aranha, o nosso escalador de paredes favorito. Mas olha só, antes da gente começar, já deixa aí o seu curtir, já deixa aí seu comentário que fortalece e faz esse canal que você tanto ama crescer cada vez mais e mais. Legal? E se você ainda não faz parte da nossa comunidade de quadrinheiros, cara, não deixa de se inscrever e ativar esse sininho para conferir os vídeos semanais do Quadrinhos na Rede, que hoje vai falar da mensal de O Espetacular Homem-Aranha Volume 2 pela Panini e de Miles Morales Homem-Aranha também Volume 2 da Panini. Mas antes disso, solta a vinheta! Então, quadrinheiro, podemos dizer que a atual edição do Espetacular Homem-Aranha funciona quase como uma chave temática para entender o que está acontecendo não só na vida de Peter Parker, mas também dentro do próprio universo Marvel, já que aqui nós temos fortes elementos da saga Um Mundo Sob Destino, que já está tendo resenha aqui no canal. Pois bem, a edição, muito bem recebida, tá? Aqui pela redação do Quadrinhos na Rede, aposta menos na pancadaria dessa vez e mais no peso emocional. O confronto com Sirius, no caso, o filho atual de Sitorak, um dos 8 elementos que o Peter deve derrotar, transforma o tempo em uma arma narrativa, obrigando Peter a reviver seus maiores fracassos. A morte de Tio Ben, Gwen Stacy, Capitão Stacy, todas essas perdas que o Homem-Aranha teve ao longo do tempo e que são muito utilizadas em quase todo o run do herói, dão as caras aqui outra vez, mas deixando claro que para o Aranha, o passado nunca está realmente enterrado. A resolução desse conflito eu gostei bastante porque acaba sendo baseada no lado inteligente e cientista de Peter Parker, que aposta num paradoxo temporal, quase um Bill e Ted da vida, reforçando o essencial. O verdadeiro poder do Peter nunca foi apenas físico, beleza? Soma-se isso a momentos de pausa com a namorada atual do Homem-Aranha, a Shai, e também com a Gata Negra, que trazem uma certa maturidade, humanidade e uma reflexão direta sobre culpa, alegria e sobrevivência emocional. Uma revistinha do Homem-Aranha que funciona não só como gibi, mas como uma terapia, né, pra gente que quer deixar aí, vamos dizer, a saúde mental em dia. Até a morte simbólica de Peter Parker, com sua mente sobrecarregada por toda a vida, toda uma vida de falhas, aponta para uma Marvel cada vez mais confortável em misturar ciência, trauma psicológico e misticismo, algo que culmina na intervenção quase ritualística e participação do Doutor Estranho na atual saga do herói. E é uma coisa que eu sempre digo, eu acho um barato ver Homem-Aranha e Doutor Estranho juntos, porque é algo que remonta aos primórdios da Marvel, já que eles foram criados pelos mesmos autores, Stan Lee e Steve Ditko, né? Diferente aí da grande maioria de heróis que foi criado por Stan Lee, Jack Kirby, e é esse tipo de aventura, vamos dizer assim, mística, que a nova fase do Homem-Aranha de Miles Morales aprofunda e até radicaliza um pouco. Após os eventos de Caçada Sangrenta, a revista do Miles se recusa a tratar o vampirismo como algo descartável. Pelo contrário, as consequências continuam reverberando desde o primeiro volume, redefinindo o personagem. A tentativa de cura conduzida pelo Pantera Negra, a partir de Wakanda e mediada pela deusa Bast, desloca definitivamente o eixo do herói, do Homem-Aranha, para um campo místico e ancestral. Mas, quadrinheiro, eu estava aqui pensando, apesar de tudo isso que a gente está conversando sobre essa mensalzinha aqui, você já deixou seu like? Já deixou seu comentário? Já se inscreveu na maior liga de heróis do mundo chamada Quadrinhos da Rede? Deixa disso, inscreva-se, faça parte da nossa comunidade aqui no YouTube. Voltando ao assunto, aqui não estamos mais falando apenas de mutações, experimentos ou multiversos, mas de um legado que conecta os Homens-Aranha e algo mais primordial, uma entidade antiga que passa a integrar a mitologia do personagem e cria um novo problema narrativo.
Esse movimento vai dialogar diretamente com os ecos da fase do J. Michael Straczynski em Homem-Aranha, quando os poderes do herói começaram a ser tratados como parte de algo maior, algo totêmico. A diferença crucial é que Miles, nessa abordagem, não soa como uma releitura, mas como uma afirmação de identidade própria. Ele lida com temas que um Homem-Aranha clássico raramente enfrentaria, equilibrando horror, espiritualidade e responsabilidade de uma forma única. E esse mix ainda adiciona uma mini dos Homem-Aranha juntos, Miles Morales e Peter, que vão resgatar aí os conceitos da saga do clone. Está sendo publicado aí pela Panini, tem o retorno do Professor Owen e tudo mais. Eu não vou falar tanto desse mix, porque ele acaba não contribuindo com a cronologia atual do Aranha na Marvel. No fim das contas, tanto a Homem-Aranha do Peter quanto a Homem-Aranha do Miles apontam para a mesma direção. O Homem-Aranha deixou de ser apenas o herói da ciência e passou a ser um personagem atravessado por memória, trauma, legado e, por que não dizer, espiritualidade. Seja Peter Parker encarando seus fantasmas através do tempo, ou seja Miles enfrentando forças ancestrais ligadas ao próprio conceito de aranha, a Marvel parece dizer que hoje o maior desafio do herói não é vencer vilões, e sim entender o peso de todo o legado que ele carrega. Quadrinheiro, essa foi a análise das 2 revistas de hoje. São 2 revistas que eu vou continuar fazendo a coleção e fazendo review aqui com vocês, tá legal? No quadrinho 8 de hoje, o Homem-Aranha, o espetacular Homem-Aranha, ganha aí seu 5 de 5 e vou deixar o Miles Morales com uma nota 4 de 5. 2 edições muito satisfatórias, muito razoáveis e gostosas de ler, quadrinheiro. E aqui chega aquele convite, aquela hora de te convidar, quadrinheiro, para você emergir no programa e ocupar o seu lugar aqui na bancada. Diz aí pra gente o que você achou dessa edição, o que você achou desse gibizinho, a sua coleção do quadrinheiro, tem muita coisa boa aí. Então não perca nenhum momento deste review, deste momento gostoso de bate-papo que a gente tem. Se inscreva, compartilhe, deixe o joinha. Se tiver a oportunidade, dê um like nesse vídeo, afinal de contas, o canal tá crescendo. E tudo isso, quadrinheiro, pensando em você. Até a próxima aí, tchau!